Bem, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel apreciativo, né? É uma grande alegria. Então, esse painel aí foi organizado, né, pela Maria Fernanda, pela Susan Bertoni, a Vânia Bueno, que não pôde estar presente com a gente agora, mas ela faz parte do nosso time, da nossa equipe, cuidou junto conosco desse trabalho, e eu que sou Heloísa Biscaia. Então, provavelmente vocês conhecem uma de nós quatro, ou algumas de nós quatro, e é uma alegria poder estar com todos vocês aqui. Se a gente não se conhece ainda, então vamos passar a nos conhecer a partir do encontro. E nós quatro somos profissionais, né? E trabalhamos com uma metodologia chamada, então, investigação apreciativa, que nós tivemos a alegria de conhecer ao longo aí da nossa jornada de vida e profissional. E fomos estudar, nos especializamos e trabalhamos com ela, né? Principalmente no meio corporativo, em organizações. Mas também usamos e aplicamos na nossa vida pessoal, diária, familiar, porque faz muito sentido, né? É uma filosofia, além de uma metodologia, né? Então, ela tem princípios e a gente vai apresentar bem brevemente para vocês aqui. E nós estamos, então, hoje, né, dentro de um contexto de um evento maior que está acontecendo desde ontem. É um evento da comunidade global da investigação apreciativa. Então, tem gente de mais de 20 países participando. Então, tem Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Egito, tem de Índia, tem de vários lugares, né, da África. E aí nós, da América Latina, também temos lá Chile, Peru, Panamá, e Brasil. Então, estamos fazendo parte, integrando essa comunidade global. E o dia de hoje, olha só que desenho interessante eles criaram desse evento. Então, o evento tem 3 dias. O primeiro dia ontem foi de bastante palestras, assim, né, com o criador da metodologia, com outras pessoas que também são autores, né, e que trabalham bastante com ela. E hoje é um dia inteirinho de painéis locais. Então, são mais de 40 palestrantes que são practitioners, né? Que são os praticantes, que estão oferecendo nos seus idiomas locais. Então, nós estamos aqui fazendo em português, e esse link está disponível lá na Rede Global. Então, se qualquer um deles quiser entrar aqui para assistir junto, embora ele está comunicado que é em português, eles podem entrar. Então, se aparecer alguém estranho aí, né, tá tudo bem, mas só para dizer que está tendo dentro desse contexto todo. E o painel vai ser gravado para a gente poder disponibilizar depois, tanto para a rede, que no finalzinho desse encontro eu vou falar um pouco mais, numa rede ibero-americana, que a gente está fazendo parte, também querendo ativar mais no Brasil, que é de praticantes e acadêmicos do paradigma apreciativo. Então, é bem interessante. E aí a gente vai legendar esse encontro de hoje para o espanhol e disponibilizar para a rede, então, ibero-americana, tá? Então é isso. Isso é um overview e é muito bom poder rever rostinhos aqui, amigos. Que alegria, que alegria. Nossa intenção era essa, né? Movimentar e conectar, porque às vezes a gente fica fazendo os trabalhos individualmente nas empresas, enquanto rede, comunidade mesmo de investigação apreciativa, a gente não tem tido, né, essa oportunidade, então hoje estamos tendo. Então, celebramos aí esse encontro, né? Alguns escreveram para mim, ai, que bom que a gente vai poder se encontrar, reativar, né, esses conhecimentos e práticas. Bom, eu vou pedir licença para partilhar aqui, então, uma breve apresentação, que tem um pouquinho disso que eu falei, e também um pouquinho do que é investigação apreciativa. Mas antes de eu partilhar a tela, eu queria fazer uma pergunta, né, para todos que estão aqui. Quem nunca ouviu falar em investigação apreciativa ou é a primeira vez que está conhecendo, levanta a mão, assim, só para a gente saber. Então, temos uma pessoa, Desirê. Maravilha. Então, todos os demais já ouviram falar, conhecem um pouco.
Camille também, Camille que levantou a mão, você quer falar alguma coisa ou está dizendo que é nova? Então, seja bem-vinda. Bom, pessoal, então, como todos conhecem um pouco, a gente vai fazer um overview aí, né, de retomada, mas o foco do painel está estruturado em a gente ouvir cases, né? Então, hoje a gente trouxe aqui 4 mulheres incríveis, né, que são líderes nas suas atuações, elas logo mais serão apresentadas, vão se apresentar também. E o nosso tempo, então, vai priorizar práticas entre nós, para a gente praticar um pouquinho, né, da investigação apreciativa, e especialmente o tempo para os cases, tá? Então, a gente vai ouvir os cases e vamos ter tempo também de interagir, fazer perguntas, né, para a gente entender um pouco mais. E cases do quê? Tá? Então, são cases de relações apreciativas, que foi o título do nosso painel. Então, quem conhece mais profundamente a metodologia, não são cases de necessariamente aplicação do Summit de A, né? Então, não é isso. O nosso foco são realmente como que a gente vivencia relações apreciativas, projetos apreciativos dentro das organizações, tá? Então, é um pouco essa a nossa direção. Então, agora sim, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu pôr no modo apresentação. Agora, partilhando. Esse aqui. Maravilha. Então, vocês estão vendo, né? Maravilha. Então, isso para contextualizar aquilo que eu estava falando, nós estamos dentro, né, um painel dentro desse evento. Então, para vocês verem, né, que são mais de 40 pessoas que estão fazendo essa realização nesse momento em 20 sessões. Então, essa é a nossa divulgação aqui, né, no Brasil, que a gente fez em português, e a divulgação que eles estão fazendo lá no site do evento, do AI Jam. Essa aqui é uma inspiração que eles compartilharam no evento, e eu quis trazer e compartilhar com vocês, que é da Margaret Whitley. Então, quem também é da comunidade aí do Art of Hosting, Margaret Whitley também é uma inspiradora dessa comunidade, né? E esse é um breve, como se fosse um poema, né? E eu coloquei a tradução em vermelho. Mas eu vou ler só a primeira parte ali dele, que é um convite para cada um que está aqui agora. Não há poder maior do que uma comunidade descobrir o que lhe interessa. Pergunte o que é possível e não o que há de errado. E aí continue perguntando. Observe com o que você se importa. E aí o convite para que a gente possa conversar, né? Valorizar mais a curiosidade do que as certezas. E aí o que é esse AI Jam? Né? É esse encontro, então, anual dos profissionais de investigação apreciativa, estudiosos, então os participantes acabam se conectando com outras pessoas e fortalecendo as suas próprias práticas, né? E o objetivo é que a gente possa alcançar transformações e impactos mais significativos no mundo de hoje. Como é que a gente contribui com a sociedade, né? Onde eu estou inserida, a comunidade, as organizações. E a investigação apreciativa trabalha bastante no meio com empresas, né, no campo organizacional, mas não só, tá? Ela vem sendo aplicada em comunidades, ONGs, igrejas, em vários outros contextos. E o que é, então, investigação apreciativa, né? Então, para a gente reconectar aí com o significado desse nome, que por vezes ele é não muito fácil da gente compreender assim, a profundidade do convite que ela nos faz, né? Essa abordagem. Então, é um convite para um novo olhar, realmente ajustar o foco e buscar, diante da realidade que está colocada, o que é que tem de bom, belo, o que funciona, né? O que tem o que tem que nos faz bem, né? Competências, valores, qualidade, a busca pelo melhor. Então, é a nossa capacidade, realmente é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo quando a gente conhece essa abordagem, estuda, entende um pouco e começa a praticar.
Então, eu gosto de falar que é desenvolver também a musculatura apreciativa, né? Nesse sentido de realmente olhar, escutar e escolher focar naquilo que tem de bom e que funciona, né? Então, é o estudo do sucesso. Então, a investigação apreciativa, né? Com esse nome investigação, tem a ver com uma busca, uma procura. Então, de você buscar, perguntar, né? Aquilo que você realmente tem interesse em saber mais. E tem interesse em saber mais porque você quer que isso seja expandido, que isso cresça mais. Então, quando a gente foca num sistema, né? E aí o sistema pode ser do micro, tipo, eu mesma na minha vida. O que que eu quero hoje para mim que aumente na minha vida? Ah, tipo, saúde. Então, o que que eu posso perguntar e descobrir sobre isso que me leva na direção de ter mais saúde, né? E assim num sistema organização. Então, o que é que tem lá funcionando, que está dando certo e que eu quero que aconteça mais, né? Que prospere, que cresça. E aí começar fazendo algumas perguntas para cada um que já está aqui, né? Então, se investigação apreciativa é a gente fazer esse questionamento, né? E realmente investigar, procurar, descobrir aquilo que tem valor, aquilo que é de bom, que funciona. Quais são as conexões apreciativas? O que são, né? Conexões apreciativas para você? Então, é o título, né, aqui desse AI Jam desse ano, é Cultivando Conexões. E aí perguntar para cada um de vocês, né, o que que são, então, conexões apreciativas para você, né? O que que faz sentido para você? Então, se quiser compartilhar um pouco no chat, né, de quais são os seus pensamentos sobre isso, fique à vontade. Aliás, o chat está sempre como uma ferramenta disponível aqui para a gente interagindo. E conectando com esse tema, né? Porque a gente veio aqui buscando conexões apreciativas. Será? E o que que é isso para você? O que que é isso que você está buscando com esse nome, talvez, né? De uma conexão apreciativa, de relações apreciativas. E aí a segunda pergunta que a gente, né, sugere aqui é que tipo de relações nas organizações você quer dar força, né? Você quer viver mais. Então, que tipo de relação é essa que te importa, que você quer ver crescer? Né, no seu ambiente, em outros ambientes corporativos, para a gente ir trazendo elementos, né? Fiquem à vontade para ir partilhando. E aqui, só para apresentar também muito brevemente, que aqui o objetivo não é fazer um curso de investigação apreciativa, mas sim, né, só dar um pano de fundo para colocar todo mundo reconectado aí com a mesma página. Existem esses 5 princípios que fundamentam essa abordagem da investigação apreciativa. Então, princípio construcionista, né, de que palavras criam mundos. Então, quais são as palavras que a gente vem escolhendo? Ó, o Rupendra que chegou é um indiano. Esse é da Índia. O princípio da simultaneidade, né, de que no momento que a gente faz perguntas, então, investigação apreciativa tem a ver também com a arte de fazer boas perguntas. A pergunta, ela começa a criar mudança. É simultâneo, né? Não é que eu vou perguntar agora para mudar depois. Então, existe esse princípio da simultaneidade, porque no momento que eu começo a pensar na resposta, né, do que eu vou dar, a mudança começa no pensamento. Então, perguntar já começou a criar mudança, porque você conecta com novas respostas, novos pensamentos, possibilidades. Princípio antecipatório, né? Então, você começou a pensar nessas possibilidades. Então, o que tem de melhor hoje que funciona aonde você vive, aonde você trabalha, onde você começa a encontrar e você faz a pergunta como poderia ser ainda melhor, né? E vai trazendo possibilidades. Essas imagens que você começa a imaginar de possibilidade vão inspirando a ação. Você fica energizado, você quer começar a fazer, e aí você antecipa, começa a acontecer mais rápido, né? Então, esse é um princípio. O princípio poético, de que em qualquer sistema a gente pode estudar qualquer tema, qualquer assunto, e aí o que a gente escolhe. Então, esse é um princípio, né? De que a gente possa realmente focar naquilo que nos interessa, que tem valor, por isso apreciação.
E o princípio positivo, né, de perguntas positivas leva à mudança positiva. Então, sim, investigação apreciativa, ela também tem esse princípio positivo, né, de ir a favor da vida, né, de uma direção que constrói, de crescimento e evolução. E, né, enquanto Tem mais metodologia, um ela tem minuto, esses... tá? Obrigada. Comecei já. Obrigada. Que enquanto metodologia, ela tem esse ciclo dos 5Ds, né? Começa por definir esse foco, esse tema, que é o que a gente está falando desde o início. A descoberta, né? Que descobriu que dá vida. Então, é esse o enfoque, que é o que muda tudo em qualquer trabalho que a gente faz, é esse início, que é muito potente. Aí a gente sonha, planeja e realiza, né? Então, enquanto metodologia, ela tem esse ciclo, esse processo, e o centro com o núcleo positivo, que é focar naquilo que é o core, né? Aquilo que é o que faz realmente como se fosse o coração da gente, que faz o coração bater, o olho brilhar, né? Então, nos sistemas, que são os valores, as forças, as oportunidades, as coisas que realmente fazem pulsar as conexões. E, para finalizar, dizer que a investigação apreciativa já existe há mais de 30 anos, né? Então, ela não é só o ciclo dos 5Ds, ela é também, mas ela tem princípios, tem esse mindset, que é essa escolha, né? O foco. Ela também tem os encontros de summit, né? Que são de planejamento estratégico. Tem o SOAR, que é uma ferramenta que é como se fosse o oposto de usar o SWOT, né? Conhecido. Liderança apreciativa, coaching apreciativo e como uma forma de vida, né? Por isso que é uma filosofia também. Eu posso ser mais apreciativa no meu dia a dia. Resumindo, eu gosto muito dessa tela pela simplicidade e pela potência que ela traz de a gente entender do que se trata essa investigação apreciativa. É o que você foca, coloca atenção, energia, vai crescer e expandir, você vai iluminar e vai dar força para isso. Isso é através do tempo que você dedica para isso. Você fica dedicando tempo para focar nos problemas, aquilo vai crescer, né? Você fica dedicando tempo para focar no sucesso, naquilo que a gente quer ver mais, é isso que vai crescer. E, em contrapartida, o que você vai tirando energia e atenção tende a diminuir e a desaparecer, tá? Então, é algo natural também. E aí, finalizando, o que você tem colocado foco e atenção no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, né? Com você, nas suas relações? Parar realmente para fazer essa autoobservação, para poder fazer escolhas, né? Cada vez melhores. E aí, o convite agora é para a gente começar a aquecer e experimentar, né? Então, esse, como a gente falou, foi bem breve. E para quem ficar mais interessado, no final também a gente vai estar convidando para daí quem quiser fazer realmente um curso, né, de investigação apreciativa. Ainda esse ano a gente vai ter uma possibilidade. E aí agora o convite é para a gente observar a nossa presença aqui agora e apreciativa. Então a gente vai fazer um convite, e eu vou pedir apoio aí para a Mafê dividir a gente em duplas aleatórias, para você ter a oportunidade de praticar agora o olhar apreciativo, a escuta apreciativa, o que você escolhe falar sobre você de forma apreciativa com um colega. Então, é um exercício bem breve, de 5 minutos de duração, ou seja, né, para que os dois falem, então dá uns 2 minutos e meio para cada um, mais ou menos, mas que vocês possam ter essa conversa, esse diálogo apreciativo do que você fez ou viveu no seu último mês que te fez sentir mais vivo, feliz e cultivando relações de valor. Então, pare e pense agora em um minutinho o que você fez ou viveu no teu último mês que te fez sentir mais vivo, feliz e cultivando relações de valor. Então, gente, eu dividi a gente em trios, em vez de duplas, Elô, porque no Zoom um cai, o outro fica no caminho, sabe? Então, para garantir que pelo menos existam duas pessoas na sala, quem tiver na sala, né, é o seu colega, e vocês vão ter um cronômetro, vocês vão chegar na sala e veem o cronômetro e administrem o tempo para dar tempo de todo mundo se apresentar e contar a sua história, tá bom? Então, vocês serão abduzidos automaticamente agora
Quer dar... Oi, Andresa. Você tá você tá no mudo. Sua tela também, a gente, que fica lindo. Aí, ai, que coisa fofa, e o sorriso Como faz maravilhoso. isso? Como é que faz Cliquem em isso? reações, reactions. Também não tô conseguindo. Ensina aí. Vamos começar pelo começo. Em reações. Vai em reações. Procura ali embaixo onde tem Aí, deu. reações. Ah, Peraí, agora a tela 2, continua, mais um sorriso. Aí, ficou lindo. Maravilha. Muito Maravilha. bem. Então, bem-vindos para todos que foram chegando nesse meio tempo. Eu vou voltar a compartilhar bem brevemente, só aqui para a gente fazer mais umas reflexões para finalizar a nossa prática aí de presença apreciativa, né? Então, agora que a gente está mais energizado, conectado, né? Tanto consigo mesmo, quanto com as pessoas que estão aqui, com esse momento, o convite é para trazer bem presente agora para você. O que que te fez você estar aqui hoje, agora? Por que que você decidiu e escolheu estar aqui? Então, entra em contato com isso, que é a sua intenção que te moveu para estar aqui, e aprecia ela, né? Veja o valor que ela tem, o quanto ela te mobiliza a tomar decisões na direção daquilo que você quer. E isso é um exercício, então, de investigação apreciativa, né? De você realmente observar no teu dia a dia as escolhas que você vai fazendo. Porque a gente só pode apreciar aquilo que a gente está consciente. Se a gente não está consciente, a gente vai no piloto automático. Então, a apreciação acontece no momento presente e quando a gente está com essa qualidade de presença. Então, a presença apreciativa é a essência da prática dessa abordagem, dessa metodologia chamada investigação apreciativa. E aí agora o convite é para que juntos, então, a gente possa seguir ativando ainda mais a escuta, a curiosidade. Então, para investigar e buscar algo, a gente é importante estar muito conectado com essa curiosidade, né, genuína que tem na criança, que tem em cada um de nós. Para a gente apreciar, então, agora as nossas convidadas, que a gente vai começar a fazer a apresentação, então, do nosso painel dos cases, tá bom? Então, eu vou passar a bola para a Susan, que vai chamar a nossa primeira convidada. Então, bom dia a todos que chegaram. É uma gratidão imensa, uma honra imensa fazer parte desse movimento, né? E dizer que nós temos 4 cases incríveis de mulheres corajosas, protagonistas, que a partir da investigação apreciativa, inspiradas nessa metodologia transformadora, plantaram as sementes de transformação. Então, eu vou chamar a nossa primeira painelista, que é a Aline, e eu vou deixar aqui cada uma, porque protagonismo é isso, né? Cada um assumir o espaço, a presença. Eu vou deixar aqui cada uma, porque cada uma vai se apresentar. Eu não conseguiria apresentar a grandeza de cada uma, só, né, o protagonismo de cada uma consegue fazer isso. Então, eu vou, né, chamar a Aline, que é a nossa primeira painelista, né, e assim nós vamos, e convidar todos, né, que deixem essas sementes também plantar e deixar florescer o protagonismo apreciativo no coração de cada um. Então, vamos receber, né, com o nosso coração generoso, para essa escuta, né, potente, a nossa primeira painelista, que é a Aline, da ExxonMobil. Aline, tá com você, querida. Bem-vinda. Bem-vinda. Nós te recebemos e te acolhemos com o coração curioso. Gratidão, gratidão muito por estar aqui. Obrigada pelo convite, Mafê, Heloísa, a Susan. A Susan que é esse guia, esse ser cheio de luz que me inspira todos os dias. É com muito orgulho que eu estou aqui representando a ExxonMobil. A ExxonMobil, para quem não conhece, é uma empresa do setor de energia, está há mais de 110 anos no mercado, uma multinacional.
Nós temos presença aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Eu estou nessa empresa há 18 anos, sou uma profissional do setor de tecnologia, apaixonada pelo tema de inclusão e diversidade, e mentora e também fui mentee. Vou trazer um pouquinho, compartilhar minha tela com vocês para trazer um pouco desse caso da ExxonMobil que a gente quer compartilhar com vocês, e principalmente contar um pouco como é que foi a nossa experiência, né, nessa jornada da questão da apreciação, né, de trazer esse caso aqui para compartilhar com vocês. Então, contando um pouquinho da nossa jornada desse programa de mentoria, ele começou com um comitê que nós tínhamos na Exxon para mulheres, um comitê que já existia há mais de 10 anos. O foco desse comitê era ajudar as mulheres no seu processo de desenvolvimento, né, de buscar acolher elas em diferentes etapas da vida. A gente tinha um capítulo específico para apoio às famílias e outro para desenvolvimento de carreira, mas a gente sentia no nosso coração que a gente podia dar um passo a mais, né? Como que a gente pode ajudar essas mulheres a desenvolver o seu potencial ao máximo, né? A gente tinha esse sonho, né? Eu falo que a gente começa com um sonho, a gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai transmitir, colocar isso no papel, estruturar, e aí que entra a Susan, né? Com toda a metodologia fantástica que ela tem. A gente começou com essa vontade, com esse desejo em 2019, e a Susan foi vital nesse processo, com a metodologia dela dos 5Ds. A gente começou a estruturar o programa, e é o que eu trago para vocês aí dessas trilhas, né? A gente dividiu em 5 grandes áreas, então organizar, influenciar, apoiar, realizar e equilibrar. A mentoria, ela não se baseava no conceito 1 para 1, né? One-on-one. A gente resolveu ousar, fazer um grupo de mentoria. Então, a gente teria ali 2 mentores e um grupo de 6 a 8 mentees, né, mentoradas, que estariam se beneficiando desse processo. E o foco principal era o desenvolvimento das mulheres. Então, a gente começou isso ali em 2019, com 32 mentores, exclusivamente nesse momento eram só mulheres, e 108 mentoradas, né? Já era uma ousadia, a gente está começando um programa que a gente estava aprendendo todo esse processo ainda de como estruturar e como fazer, mas deu muito certo, né? Vocês podem ver que mesmo a pandemia não nos bloqueou. Em 2020 a gente cancelou o programa porque não tinha como fazer ele no presencial e a gente ainda não sabia como estruturar para o híbrido. E em 2021, ainda num cenário, né, de pandemia, a gente falou, não, a gente precisa retomar, a gente não pode deixar essa semente morrer, né? E aí fizemos uma série de validações. Rodou o programa em 2019, né? O que funcionou bem, o que poderia ser diferente, como que a gente poderia atingir ainda mais mulheres. Então, com esse feedback, com essa implementação de melhoria, a gente começou a ajustar o programa para 2021, aí nesse momento 100% virtual, porque a gente estava num cenário ainda bem forte, né? As vacinas ainda não estavam ativas ali naquele momento. E a gente também começou a engajar os homens, né? Alguns homens convidando aí para poder fazer parte desse processo que até então, em 2019, era exclusivamente mulheres mentorando mulheres. E aí a gente começou com esse piloto, com times mistos, né? Alguns, normalmente uma mulher e um homem mentorando um grupo de mulheres. E aí começou a ter um momento na participação, né? A gente saiu de 32 mentoradas para 41 em 2021, 108 mentoradas para 161. E em 2022, a gente continuou usando, trouxemos daí mais homens para nos ajudar nesse processo, migramos daí para o modelo híbrido, né? A vacina já estava mais avançada, evoluímos no material de apoio, porque também lá no início de 2019, a gente começou com toda a metodologia que a Susan trouxe, mas ainda não tinha um canal estruturado para que a gente pudesse apoiar tanto as mentees quanto os mentores em relação ao consumo de material, a como nutrir eles nessas trilhas específicas, né, que as pessoas que escolhiam qual era a área que ela queria estar se desenvolvendo. E aí a gente teve um reajuste no programa, saímos de 5 trilhas para 4 trilhas, com um foco mais nessa área de colaboração, influenciar, realizar e estruturar. E esse ano, em 2023, o programa ele se tornou orgânico. Por que eu digo isso? Porque aquelas mentees lá atrás, né, que se sentiram tocadas, que a gente conseguiu trabalhar, conseguiu desenvolver o potencial delas, hoje elas estão retornando como mentoras. Então, assim, é muito gratificante ver a evolução, ver o quanto... 5 minutos, tá, Aline? Perfeito. Quanto juntas a gente consegue
contribuir para tocar o desenvolvimento, o potencial de cada uma, sabe? É muito, muito gratificante esse processo. Vocês podem ver que nos números a gente dobrou o número de mentores. Então, em 2023, nós estamos com 64, né? Ainda nesse formato de grupos mistos, alguns grupos com mulheres exclusivamente, outros com homens e mulheres mentorando mulheres. Temos 253 mentoradas, é um crescimento bastante expressivo, né? Mais que dobrou aí desde 2019. E a gente tem esse sonho grande de continuar evoluindo, contribuindo. Eu diria que esse programa aqui foi a semente para outras coisas que estão acontecendo na companhia hoje. A gente vê essas mulheres atuando mais como protagonistas das suas histórias, influenciando outros grupos, influenciando as suas equipes. Então, assim, é um projeto que eu realmente acredito que juntos nós podemos fazer a diferença, né? Tem que ter muita ousadia e coragem. A gente fez isso lá em 2019 com o apoio da Susan, mas a gente teve uma evolução bastante expressiva e é muito, muito gratificante ver essas mulheres brilhando. E eu trouxe aí aqui uma fotinho de como foi, né, o lançamento lá em 2019. Era surreal ver uma sala cheia assim antes da pandemia, né? Nem conseguia imaginar tudo que estava por vir. E a Susan, aí vocês podem ver na foto, junto com essas mulheres maravilhosas que fizeram parte da fundação desse programa. E aqui algumas frases, né, uma dinâmica que a gente fez aí com algumas frases para despertar essa ousadia, né, essa chegança de como elas queriam atuar como protagonistas da sua história, né? Coragem e claridade para deixar o meu legado. Eu quero e posso e consigo, né? Trazer a nossa essência para gerar uma nova cultura de liderança. Então, trazer esse protagonismo realmente para as mulheres. Então, esse foi o case que eu quis trazer para vocês aqui da Exxon, contar um pouquinho como é que foi essa jornada. E que a Susan, com certeza, teve um papel fundamental aí nesse processo, nos inspirou a plantar muitas sementes. Uhul! Palma! Maravilha. Que Que lindo, orgulho, né, que Susan? lindo. E, na verdade, não é a Susan, né? É a potência da investigação apreciativa, na grandeza, simplicidade dela, o que ela faz com pessoas, grupos e organizações. Não é a Susan, é a investigação apreciativa que faz isso. E eu gostei muito do que a Heloísa trouxe, né? Você tem que dar o primeiro passo, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, né? Mas se você tiver energia e quiser nutrir essa ideia, vai dar certo, né? Uhum. É claro que eu não fiz esse processo sozinha, foi fundamental ter um grupo de mulheres apoiando ali. Vocês viram na última foto, foram mais de 10 pessoas envolvidas nesse processo para fazer dar certo. Então você precisa ter outros corajosos que acreditam na ideia junto contigo, senão não vai, né? Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Uhum. Mas é possível. Acho que a mensagem é essa, é possível. Legal, parabéns. E obrigada. Su, manda brasa. É você, Então, Mafê, né? A Bruna agora? A Bruna, isso aí. Cadê você, Bruninha? Deixa eu ver você. Aqui, Aqui. aqui. Você está bem embaixo de mim aqui. Então, gente, quero apresentar para vocês a Bruna, que é uma empreendedora que criou uma empresa chamada Shopper, é muito conhecida aqui em São Paulo, pelo menos, e ela vai contar para vocês a história da empresa, que também é um pouco a história dela. A gente se conheceu há alguns anos atrás, num processo de investigação apreciativa que a gente fez na faculdade que ela estudava. E aí, com muito orgulho que eu, né, reencontro a Bruna e trago ela aqui para vocês. Obrigada, Mafê. Pessoal, bom dia, muito prazer. Eu recebi esse convite pela Vânia, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, e tive o meu primeiro contato com a investigação apreciativa exatamente num exercício que a gente fez há 7 anos atrás. E acho que lá que começou essa sementinha que hoje eu carrego um pouco na gestão, que às vezes fica adormecida, e é um pouco do case que eu vou até trazer aqui para vocês. Eu não trouxe nenhum material slide, vai ser mais um papo bem descontraído. Para resumir, assim, então, eu tenho 29 anos, eu fundei a Shopper ainda na faculdade, que é um supermercado 100% online. A gente conecta as indústrias diretamente aos clientes,
e por isso a gente consegue oferecer não só uma experiência de compra muito legal, a gente tem um super foco num relacionamento com o cliente encantador, mas também preços mais competitivos, exatamente por fazer esse link. Hoje, para ter uma dimensão, a gente está com 1.500 colaboradores, a gente tem 2 centros de distribuição, um em São Paulo e um em Ribeirão Preto, e a gente atende 120 cidades, mais ou menos, aqui do estado de São Paulo. A gente teve um crescimento bem orgânico até a pandemia, que foi um marco bem importante na nossa história, porque foi quando as pessoas começaram a procurar muito essa questão de compras online, principalmente de supermercado, e a empresa mudou completamente, de uma forma muito rápida. A gente viveu 2020, 2021 com um crescimento exponencial muito agressivo, muitas pessoas sendo contratadas, muito investimento entrando de fundos de venture capital, muitas promoções, metas batidas. Então, aquela coisa assim, muito. Se a gente colocar ali naqueles. Nos emojis, seria um foguete, né? Que muitas startups usam, um foguetinho ali. Então, era exatamente isso, assim, a empresa super aquecida e, de repente, assim, de uma hora para outra, chegou 2022, as coisas começaram a se normalizar, as pessoas começaram a voltar para o mundo físico, a fazer compras físicas, e não só a gente, mas a grande maioria dos negócios online mundialmente começaram a se deparar com o que foi chamado de ressaca do Covid, que foi basicamente uma desaceleração dessa curva exponencial de crescimento. E somado a isso, a gente também viveu um estouro de bolha no nosso mundo de venture capital, que foi exatamente uma mudança de foco dos fundos. Eles deixaram de prestar atenção só nessa curva de crescimento, que era o que importava antes, para a questão da lucratividade. E aí, como que fica, né, toda a gestão de um time de uma mudança tão repentina, de uma coisa super crescendo exponencialmente foguete, para uma coisa mais neutra, né? Vamos dizer assim. Um crescimento muito mais tranquilo, principalmente de um time que é super jovem, de uma geração super ansiosa, e que muitos só tinham vivido aquilo. Então, a gente aqui tem um time de muitas pessoas que é a primeira experiência mesmo. Então, nunca tinham vivido outro cenário. E aí que começou o nosso super desafio. A gente, no começo, ainda não estava entendendo muito bem essa questão da desaceleração e queria buscar o que a gente estava ainda tendo. Então, do meio de 2022 até julho desse ano, julho desse ano, eu me lembro que a gente viveu um período muito difícil aqui na Shopper, porque a gente desenhava metas, essas metas estavam cada vez sendo mais difíceis de serem batidas, a gente recebia pressão externa para bater essas metas, os líderes pressionavam as equipes para bater essas metas, e aí que eu vou entrar um pouquinho mais no case, né? E só para exemplificar para vocês, a gente tem um time interno com 40 pessoas, que são os líderes, são pessoas que têm stock option, que é a opção de ter ação da empresa no longo prazo, e a gente faz planejamentos trimestrais, e eu lembro que durante todo esse período os nossos planejamentos eram: vamos focar no que deu errado, vamos olhar os problemas. Cada time era convidado para ir lá na frente, expor as suas metas e o que fez de errado nos últimos meses para não terem atingido as metas. E conforme isso foi sendo conforme isso virou o nosso foco, né, que pegando ali um gancho do início desse nosso papo, as pessoas começaram a cada vez mais ficarem desmotivadas, menos confiantes, menos desacreditadas. Então, eu me lembro que o clima era, a gente desenhava a meta e já com uns comentários do tipo, impossível de bater, não vamos bater. Então, assim, estava uma tragédia. Até que agosto agora, eu levantei uma bola aqui com os meus sócios, da gente tentar retomar um pouco do orgulho das pessoas e do sentimento de gratidão, assim.
gratidão com a trajetória deles próprios. Então, a gente fez um exercício nesse planejamento. 2 minutos, tá, Bru? Beleza. Então, quase finalizando. A gente fez um exercício muito legal de escrever uma carta. Todo mundo parou lá meia hora do planejamento, escreveu uma carta para si próprio, que seria lida daqui 5 anos. E nessa carta, a gente propôs que eles refletissem como que foram os últimos 5 anos, então, com os ganhos que eles tiveram e desenvolvimento, não só na vida profissional, mas pessoal mesmo. Tudo que teve de amadurecimento, enfim, eles escrevessem isso nessa carta, e o que eles sonhavam e desejavam para os próximos 5 anos. E a gente recolheu todas essas cartas e realmente enterrou, foi bem lúdico o exercício, mas era essa a intenção mesmo. Mas a intenção era que eles escrevessem e relembrassem e trazessem essas memórias boas para se sentirem orgulhosos, assim mesmo, sabe? Porque eu acho que estava focando muito só nessas frustrações que a gente estava tendo. E, além disso, a gente inverteu as coisas e, em vez de painéis explicativos sobre os problemas, a gente pegou uma sessão lá, um fórum, com uma área que, coincidentemente, era liderada por mulheres e que elas tiveram uma super performance nas metas, diferente de várias outras, e a gente quis que elas contassem o que elas tinham mudado na forma de gestão. Então, focando ali no positivo mesmo, o que a gente fez de legal para ter conseguido resultados melhores, o que a gente mudou, e que basicamente foi realmente um contato muito mais próximo com as pessoas, ouvir as pessoas, ter ali um encontro semanal com cada membro do time, dar atenção para que elas conseguissem se abrir. E aí foi muito legal. Eu lembro que no fim desse planejamento o clima era completamente diferente, as pessoas saíram muito mais engajadas, muito mais unidas, motivadas. E aí hoje a gente vai finalizar agora em outubro o trimestre, né? Que o nosso é um pouco diferente, a gente faz assim. E pelas previsões, a gente vai ter resultados muito melhores em relação às metas, e mesmo áreas que estão perdendo alguns KPIs estão com um sentimento de orgulho pelo trimestre. Assim, foi um trimestre de muitas conquistas, de aproximação dos times. Então, é um pouco dessa mudança que eu acho que a investigação apreciativa, não na metodologia em si, mas eu acho que tem essa sementinha que a gente transformou aí nessa prática que eu trouxe, e é isso, assim, basicamente. Genial! Muito bem, Bruna! Obrigada, gratidão. Sensacional, né? O que é uma mudança de foco? Arrasou. Muito bem. Vamos em frente. Então, agora vamos apresentar a Juliana. A Juliana é da Auto QI, que é uma empresa de tecnologia para o segmento de construção civil, e um orgulho muito grande de apresentar esse case que fez uma transformação, uma virada de cultura e que continua reverberando. Não continua o processo, continua, né? Essa semana que vem agora nós vamos fazer mais um salto deste ritual. Então, Ju, coloque toda essa abundância, todo o seu coração, orgulho imenso, só para te dizer, o seu CEO está te assistindo, tá? Vibrando, todo mundo vibrando com você, porque realmente faz sentido. Então, seja bem-vinda, plante essas sementes no coração de todos os que estamos aqui. Bom dia, gente. Obrigada, Susan. Gratidão enorme de estar aqui. Eu acho que toda a AutoQI, não só eu, a gente tem muito que agradecer, tudo que a gente conquistou aqui com o teu apoio, com a tua ajuda, com a tua sabedoria. Então, uma gratidão imensa por tudo que tu tem feito por mim esses 2 anos que a gente está trabalhando juntas. E também quero agradecer muito ao meu time, que está aqui todo comigo aqui na sala, está todas aqui assistindo. E sem elas também nada disso era possível, que elas são meus pilares no dia a dia para a gente conseguir realmente plantar as sementinhas dentro das áreas, trabalhar com gestores, trabalhar com as nossas pessoas
para conseguir levar realmente essa mudança e essa riqueza para todos. Então, eu sou a Juliana, a Ju, sou mãe, esposa, atualmente estou como head de pessoas e cultura aqui na AutoQI. Como a Susan falou, a AutoQI é uma empresa de tecnologia voltada para o segmento da construção civil. É uma empresa com 34 anos de mercado, e é uma empresa que decidiu em 2021 que ela precisava mudar. Precisava mudar a cultura, precisava mudar o jeito de olhar para as pessoas. E aí a gente decidiu que a gente precisava fazer algo diferente, só que a gente não sabia como. A gente sabia que tinha pessoas incríveis, que a AutoQI era uma empresa incrível, e que a gente tinha um produto incrível. Só que o nosso propósito não era só o produto. O nosso propósito não era só entregar soluções para a digitalização da construção civil. Tinha algo muito mais forte que nos movia. Só que a gente não tinha clareza do que era isso, né? Então, a gente tinha muito claro que o que tinha trazido a gente até ali, aquele momento, foi fundamental e foi de extrema importância para fazer a gente chegar ali. Mas não iria levar para onde a gente queria, que a gente precisava usar tudo que a gente fez de melhor ali para poder crescer e continuar crescendo ao longo dos anos. Então, a gente decidiu olhar para a nossa cultura organizacional e a gente queria explorar o que tinha de melhor, o que a gente precisava melhorar e o que a gente precisava deixar de fazer que já não fazia mais sentido naquele momento. Aí foi onde a gente começou o trabalho de cultura com a Susan, para buscar uma cultura forte, uma cultura onde as pessoas se sentiam motivadas, engajadas, e construir uma nossa identidade organizacional, usando sempre os 5Ds da investigação apreciativa. A gente, com a investigação apreciativa, conseguimos identificar qual era o nosso propósito. Então, ele já estava ali no meio da gente, só que nós não conseguíamos perceber, então a Susan conseguiu nos ajudar a tirar esse melhor que tinha e entendemos que a AutoQI existe para inovar e construir conexões que transformam vidas. Então, é muito mais do que construção civil, são a vida das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. E hoje, tudo que a gente faz, a gente usa o nosso propósito, o nosso valor como base. Os nossos valores não podiam ser outros, são a base do nosso propósito, os 3 verbos, inovar, conectar e transformar. E com base na investigação apreciativa, a gente identificou que o que a gente precisava levar para os nossos colaboradores era melhorar a comunicação, a gente precisava disseminar as informações que a gente tinha dentro da empresa, a gente precisava fortalecer a conexão dos times, porque a gente tinha um pouco de dificuldade até de comunicação, porque a gente estava em 2021, no meio de uma pandemia, colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, cada um trabalhando no seu canto, na sua casa, a gente entrando nas casas das pessoas, e a gente tinha que descobrir de que forma conectar tudo isso, porque a gente só iria conseguir realmente inovar e transformar se a gente conectasse todos, se estivesse todos conectados com um propósito. E foi ali que surgiu o nosso Conectar Transforma, que é o nosso case aqui. Então, a gente começou com encontros, o Conectar Transforma eram encontros entre os times, então a gente começou fazendo encontros com a equipe, onde as equipes se reuniam, a gente testou de modo presencial, tentamos online, tentamos híbridos, e todos deram certo. Que legal. Só que quando a equipe está presencial, está junta, a conexão das pessoas é muito mais forte. Mas não perdemos qualidade em nenhum dos momentos. A gente ganhava qualidade quando estava junto. E esses momentos eram momentos para celebrar as conquistas, as metas, e também era um momento de olhar para o futuro. O que a gente estava buscando? Qual é o nosso objetivo lá na frente? Então, do conectar com o time, a gente conseguiu tirar bastante. Ai, eu acho que eu não estou apresentando a minha tela, gente. Desculpa, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Eu estou tão empolgada para falar. E temos 2 minutos, tá, Ju? Tranquilo. Deixa eu só botar aqui. Tá aparecendo? Tá. Vamos. Tá aqui. Aqui é uma foto do nosso Conectar, um pouquinho do que a gente fez presencial. Esse aqui era o time de receita, foi o nosso primeiro Conectar.
onde a gente sentiu. Não mudou? Não apareceu? Está em qual tela? Então, eu vou deixar sem apresentação mesmo, gente. Depois eu coloco a apresentação ali no chat. Agora passou. Passou? Então, a internet que está travando um pouquinho. Então, vamos lá. Então, essa é a foto do primeiro Conectar Transforma que a gente fez. O time todo reunido. Foi ali que a gente viu realmente, que a gente conseguiu apreciar o quanto trazia resultado. Os principais resultados que a gente teve com Conectar Transforma foi a melhora na nossa cultura, ficou muito visível a cultura mais saudável, as pessoas mais colaborativas. A gente eliminou muitas barreiras, muitos silos que a gente tinha dentro das áreas. Juliana, Melhorou posso te pedir para colocar? É que tá a tela. Ó, o que tá acontecendo? A gente tá vendo que é o PPT, não a apresentação, entendeu? É. Quando tu tira Ele está dá um travando a S. internet. Não, Mas tudo bem, a gente está conseguindo ver igual. Tá. Aí a gente tá na tua... Vamos porque que tá vamos. aparecendo a tua tela como se tu tivesse com duas telas, sabe? Uhum. Tá, agora vai Mas ficar a gente tá assim, vendo, senão vai né? estourar o tempo. Vamos lá. Ju, não se preocupe, não se Agora a gente tá vendo preocupe, dados, vai assim, tá? não precisa botar. Tá ótimo Vai assim. assim. Deixa eu voltar. Melhorou o desempenho das equipes, o acolhimento entre as áreas melhorou bastante. Os colaboradores que estavam mais antigos tiveram mais facilidade de compartilhar o conhecimento que eles tinham com os colaboradores novos. Então, de que forma que a gente conseguiu mensurar bastante esses resultados? Com a pesquisa de NPS de cultura que a gente rodou. Então, em 2021, a gente tinha um NPS de 54, e agora, em 23, a gente chegou em 76. Quando a gente trabalhou nossas culturas, a gente fez algumas pesquisas com eles e conseguimos identificar qual era as culturas que eles mais vivenciavam no dia a dia. E como a gente trabalhou muito o Conectar Transforma, foram os dois valores nossos que ficaram mais fortes, que as pessoas enxergavam no dia a dia. E também a gente teve uma evolução muito significativa dentro do Glassdoor. Então, em 2021, a gente estava com uma avaliação no Glassdoor de 3,2, e a gente vem desde o início de 2023 mantendo o 4,6. Então, ali foi um ano assim que a gente percebeu muito o quanto isso fez diferença, esse trabalho. Hoje, o Conectar Transforma, ele acontece para a empresa inteira. Então, a gente tem encontros híbridos, a gente abre para todos os colaboradores participarem, e a gente está sempre buscando expandir esse momento de forma apreciativa, focando sempre no que gera valor, tanto para os nossos colaboradores, quanto para o negócio, e sempre colocando o coletivo acima do individual. Então, obrigada, gente. Esse é um pouquinho... Arrasou, Ju, muito bom. Lindo! Lindo, 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 lindo. Muito bem. Passa Obrigada, rápido, gente. né? Desculpa que o slide não deu muito certo. Não importa, Normal. não importa. O que importa é o brilho no olho e esse coração pulsante. É isso que é, né, plantar sementes. Parabéns, Ju. Parabéns. E agora começa uma nova fase, né? Que é o Conectar Transforma para cima, que é parecido com o que a Bruna trouxe, trazer as equipes para o último trimestre do ano para bater as metas a partir, né, apreciando o que gerou valor para poder ir mais para cima ainda. Parabéns, Ju, equipe de BPs, parabéns ao QI. E agora nós vamos chamar mais um case, né? Mais uma mulher, as mulheres, né? Dominando o mundo, que coisa linda. Então, chamando mais um case, né? Agora chamando a nossa querida Gislaine, que vai trazer um case também muito, muito significativo, de transformação a partir, né, da descoberta do protagonismo, como que o protagonismo de cada um transforma e acorda o protagonismo de muitos. Então, eu chamo para vocês a Gislaine, que vai se apresentar, vai contar, né, o ser que ela é e onde que ela atua e o que que ela traz de case para nós. Então, e que lindo, né? Parabéns também à Bruna, que cases maravilhosos, quanta semente, quanta possibilidade de um simples plantar, de um simples provocar, quantas possibilidades. Então, Gi, é com você, querida.
Muito obrigada, pessoal. Agradeço imensamente a Susan por poder estar aqui, também a Elo, que conheci agora. Já ouvi falar, né, Elo, bastante, a Mafê também. Então, assim, muito obrigada de coração, meninas, e parabéns a todas que trouxeram cases, assim, muito inspiradores para todas nós. E eu vou contar aqui também um bate-papo, como a Bruna comentou, um pouquinho do que está acontecendo nesse momento com a gente, que é de brilhar os olhos. Então, meu nome é Gislaine Pérez Ferronato, eu tenho 49 anos, sou casada com o Tiago, pais do Miguel, que tem 15 anos. Sou formada em análise de sistemas como primeira faculdade, depois fiz direito pela PUC Paraná e pós em gestão de talentos humanos. Então, minha experiência ela é pautada nas indústrias multinacionais, primeiro no segmento automotivo por mais de 18 anos e agora, nos últimos 4 anos, no segmento de óleo e gás. Faço parte nesse momento do legado da Aker Solutions. Estamos entrando numa joint venture junto com a Schlumberger e com a Subsea 7 e tornando-se então a empresa OneSubsea. E com isso, né, na fábrica que fazemos aqui, trabalhamos aqui em São José, que é vamos dizer assim, é a nossa região metropolitana aqui em Curitiba. Nós fazemos aqui, então, nossos equipamentos submarinos para extração do petróleo. E por que eu conto tudo isso? Porque são empresas de culturas diferentes que eu venho, né? Alemã, francesa, agora norueguesa, e que vamos mudar novamente. E todas essas culturas, elas são parecidas em quê? Em relação a mais mulheres na liderança. Então, pensando nisso, há 1 ano e meio atrás, em um evento presencial que fizemos junto com o MEX, o nosso grupo Mulheres Executivas, eu sentei ao lado da Regina Arnes, que é a nossa responsável aqui no Paraná pelo grupo, sentei no chão, no anfiteatro, no degrau e falei, puxa, Regina, seria muito legal se as executivas do grupo pudessem mentorar nossas mulheres na indústria, para que elas possam estar mais seguras para um próximo passo de carreira. Então, como podemos fazer isso? E a Regina, então, fica inquieta com tudo isso, com essa minha abordagem. Logo depois, ela foi convidada pela Susan Albertoni para falar no evento da Samantha, na ExxonMobil. E ela pensou, puxa, vamos fazer um comitê sobre isso, para a gente falar de como a gente poderia estruturar um programa para essas executivas, para que elas possam mentorar outras mulheres. E assim formamos, então, um comitê, eu, a Susan, a Regina, a Samantha, a Luciana Piva, e a gente inicia, então, uma caminhada para estruturar e colocar em pé esse sonho, esse propósito. Nascendo assim, então, quem? Um MEX Mentoras. O MEX Mentoras ele é pautado pelo Mentors Academy by Susan Albertoni, com o propósito de mentoria evolutiva exponencial. E a nossa primeira turma, com mais de 30 executivas de diversas empresas, concluindo a sua formação agora em novembro de 2023, vai trazer, então, 4 projetos de mentoria generativa nas organizações, nas empresas familiares, pensando na sucessão, outro grupo pensando em pessoas e o outro em comunidade. Então, aplicando assim o conhecimento que estamos recebendo, fazendo um momento de autoapreciação, mulheres se conectando, gerando esse aprendizado e conexões, e também fazendo pivotagens, né? A Aline nos trouxe aqui o case super de sucesso para nós, que é a Exxon. A gente também está trazendo isso em grupos menores e trazendo um pouquinho da minha experiência na organização. A minha equipe, eu tenho coordenadoras com formação em engenharia, em medicina,
E o nosso primeiro encontro, ele foi, assim, tão profundo, que saímos dali com um compromisso tão genuíno nessa jornada de pertencimento que nós queremos, e que foi muito lindo. Então, a nossa proposta de mentorar da fonte e não na superfície, aplicando as ferramentas como assessment de descobertas para escuta plena, tendo uma condição principal, que é suspender o nosso julgamento e estar a serviço, estar a todo ouvido, né? A ouvir essas pessoas, colocando na geladeira as impostoras, né, que temos. É uma competência, assim, transformadora, né? De uma escuta plena, suspendendo todo o julgamento, e eu acho que isso é o nosso maior trabalho na mentoria. Para finalizar, a gente escreveu o nosso manifesto, né? E eu brinco com a Susan, assim, né? Que a gente. O que vai acontecer com a gente projetando para daqui 2 anos, né? Então, no nosso ano de 2025, e isso vai fazer parte, né, do nosso livro. Não sei se posso dar esse spoiler, né? Já dando spoiler aqui com a Susan, né? Então, a gente vai ter um livro contando tudo isso. E então, eu escrevi para mim mesmo que. Então, aplicando toda a metodologia da jornada 5D, que é a nossa matriz apreciativa de mentoria, pelo qual eu entendi, né, muito mais o meu propósito, que é energia co-inspirada para a plenitude, eu acredito que conseguimos implantar ou desenvolver nosso programa Women Mentoring, conseguindo abranger nossa 5ª edição, mais de 100 mulheres em evolução. Ele tem que ter um profundo desejo de fazer a diferença através da minha energia, da minha alegria, conseguir trazer e evidenciar as trilhas e a assinatura das nossas mulheres, e que a diferença é, assim, a riqueza nas organizações. E quais são os resultados? Que o nosso programa, ele com toda essa jornada exponencial, que ele torne-se referência com uma abrangência global, crescendo em mais de 50% da liderança em nível gerencial e acima. O céu é o limite. E ainda esse meu sonho de influenciar o MEX Mulheres Executivas se realizou. E o nosso programa MEX Mentoras tornou-se internacional, com mais de 1.000 mulheres mentoradas e mentoras hoje. Então, esse é o nosso verdadeiro legado, meu verdadeiro legado, junto com o sonho, junto com a Susan, com a Regina, com a Samantha e com as demais que eu tenho certeza que estão assistindo aqui do Max Mentoras, com a Aline, Heloísa, que também faz parte, Mafê, enfim. Muito obrigada pela oportunidade e que esse nosso legado seja sempre muito genuíno e que a gente possa fazer muita diferença para essas mulheres todas. Uhul! Muito bem. Como disse o Demais. David, né? O nosso generoso autor dessa metodologia, as palavras criam realidade e as realidades transformam mundos. Então, assim será. Muito bom. Gratidão, Gislaine, lindo, lindo. Gente, eu vou tentar aqui uma coisa que ainda não tinha feito com grupos tão grandes. Eu queria ver se a gente conseguia fazer uma foto com, tá vendo? Um fundo só de tela para todo mundo. Olha lá, todo mundo sorrindo, abrindo as câmeras. Que fofura! Vamos lá, vamos tentar. 1, 2 e... Primeira foto, sorriso! Ê! Todo mundo aqui no nosso encontro. E agora, enquanto eu faço essa foto, você quer contar? Então, O que vai consegue acontecer? tirar esse fundo aí que confunde a gente um pouco? Acho Para que para falar foto também, ficou Faz ótimo. mais uma foto, faz mais uma foto. Eu adorei. Acho que a foto fica legal. pronto, Maravilha. mais uma foto. Não sei se é porque a gente já tem o hábito de ver os quadradinhos, eu achei meio uau, tipo meio. Bom, pessoal, agora a Pronto. ideia é a gente ter um tempo de diálogo e perguntas, né?
para todos esses nossos cases, que na verdade são... Por isso que a gente fez bem rápido o início, né, para falar um pouquinho do que é a investigação apreciativa e um pouquinho dos princípios, e aí o quanto que de repente a gente conseguiu ver em cada um dos cases algumas questões dessas, né, mas estão presentes. E o foco é falar sobre relações apreciativas dentro das organizações. Então, o que mais vocês querem saber sobre cada uma dessas nossas líderes aí apreciativas, né, que estão transformando realidades, cada uma no seu contexto, na sua organização? Então, que perguntas vocês têm, né, que vocês queiram fazer, ou umas para as outras? Quem quiser escrever no chat também uma pergunta, ou se quiser levantar a mão, a gente tem, não muito tempo, mas uns 10 minutos aí de diálogo. Vai Oi, lá, Lô. Fernanda. Oi. Oi, eu falando aqui? Ah, Simone. Oi. Então fala Simone e depois a Fernanda que levantou a mão, pode ser? Pode, claro, vamos lá. Primeiro, parabéns a todas, né? Ótimos cases, ótimas histórias, ótimas trocas. A pergunta que eu faço é aquela pergunta de milhões, né? Como é que eu começo? Porque, assim, a gente vai até os RHs, muitas vezes, das empresas, e nem sempre eles têm essa visão da apreciação, né? Então, é como vocês falaram nos cases. Normalmente, a tendência do ser humano é buscar resolver o problema, o foco no problema. E aí, como é que eu consigo trazer esse RH, esse gestor de RH, para um olhar apreciativo? Qual que seria a dica para ele iniciar isso dentro da empresa? Juliana, fala aí, Eu Juliana. joguei, não direcionei a pergunta, né? Mas enfim. Então, vamos lá. É começar pelo começo. Eu acho que a primeira questão é o querer fazer a mudança. Então, acho que cada um consegue ir plantando essa sementinha. Como RH, então não precisou ninguém me convencer, a gente precisava fazer essa mudança. Mas é começando ali pela parte de identificar realmente, entender o que a empresa tem de hoje que está dando super certo. O que tem de melhor dentro da organização. E mostrar o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença no dia a dia. Porque, geralmente, o que a gente faz? A gente identifica o que a gente tem que não está dando certo. Sim. E quando eu fico só olhando para os meus problemas, eu fico só maximizando eles. Agora, se eu olhar para o que está dando certo e o que eu quero com aquilo, qual o objetivo final que eu tenho, ele vai fazer diferença. Então, eu digo muito que a gente tem que olhar qual a entrega de valor que a gente quer fazer. Qual o objetivo final. E não tentar fazer o perfeito de imediato. Vai fazendo, vai testando, vai corrigindo as rotas, vai fazendo aos poucos. Esse trabalho dentro da AutoQI a gente está fazendo em 2 anos. Muita coisa a gente testou e a gente corrigiu a rota no meio do caminho. A gente percebeu que não fazia tanto sentido e que se mudasse poderia fazer muito mais sentido. Então, é fazer sem a ansiedade de querer mudar do dia para a noite. Do dia para a noite, nada vai acontecer. É mudança de comportamento e isso vai levar um pouco de tempo. Então, a gente precisa mudar aos pouquinhos. Cada um que a gente vai mudando por dia, no final vai fazer uma diferença gigante. Perfeito, obrigada, Ju. Vai lá, Fernanda. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Porque ninguém ainda almoçou, eu tenho certeza, pelos olhares de fome que tem aqui. Então, eu sou nova no assunto, aliás, eu perdi a primeira parte, mas conheci a Heloísa aqui dentro da minha casa, e isso foi um presente para mim. A semana passada eu estive com ela, e eu trabalhei dentro do Banco do Brasil, e trabalho para ministérios, para serviços públicos, né, como consultora, e tenho hoje uma empresa que trabalha com escolas. Escolas são organizações, e o serviço público é uma organização também. Existem dificuldades enormes para se chegar dentro das escolas
e propor algum trabalho diferenciado. Existe uma dificuldade enorme de se chegar no serviço público e propor alguma coisa diferenciada. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma ideia, alguma dica para inserir essa metodologia tanto dentro das escolas quanto dentro do serviço público. Obrigado, gente. E, parabéns para todo mundo que apresentou hoje. Entra em contato conosco, a gente tem um projeto que fez nas escolas, chama Escola Viva, tá? Depois entra em contato, a gente pode compartilhar esse material todo. A gente fez um trabalho 1 ano numa escola, usando a investigação apreciativa, e foi lindo, lindo, lindo. Está sendo porque ele vai agora para o 2º ano. Vai lá, Juliano. Gente, bom dia a todas, a todos e a todes. Parabéns pelas apresentações. Vou dirigir a minha pergunta para a Aline. Aline, ali no programa de mentoria que você apresentou, houve esse ponto de virada, onde inicialmente as mentorias eram orientadas para mulheres, e então vocês passaram aos grupos mistos. E a minha pergunta é: o que foi que trouxe para vocês esse olhar apreciativo para a potência dos grupos mistos? Qual foi o ponto de virada e o que você percebe de diferença entre o início do programa e o programa atualmente? Até para nós conseguirmos criar essa conexão de valor nesse propósito que muda um pouco o início do projeto, mas aparentemente traz uma grandeza maior para a potência que vocês estavam explorando. Perfeita a tua pergunta, obrigada, Juliano. Bom, o tema de inclusão e diversidade sempre foi uma questão, uma pauta dentro da empresa. A gente tem vários comitês, um comitê com foco no desenvolvimento das mulheres, nós temos o Pride, temos o comitê para pessoas com deficiência, para pessoas negras. A gente leva isso bastante a sério na empresa, então a gente tem áreas específicas para tratar esse assunto. Quando a gente começou o programa de mentoria, no início as mulheres não se sentiam confortáveis, eu acho que esse ainda é um assunto, de se abrir para homens, né? Porque são grupos, são rodas de conversa onde elas vão estar trazendo questões pessoais, questões profissionais, e nem todas se sentem com essa abertura de repente, estar trazendo um caso, se sentindo à vontade para compartilhar assunto na presença masculina. O que eu acho que em alguns momentos acaba sendo um tabu também. Então foi um pouco nesse lugar que a gente quis ousar, né? Se a gente quer falar de inclusão e diversidade, não é excluindo, né? É trazendo os homens também para escutar quais são as nossas dores, por que que isso é um assunto que incomoda, né? Trazer essa empatia, esse olhar empático para os nossos temas. Então foi nesse lugar que a gente começou a fazer o desafio para a própria equipe que estava fazendo a gestão do programa, que existia resistência dentro da própria equipe, né? Não, mas eu acho que se a gente fizer isso, né? Não, é um programa de mulheres para mulheres. Não, gente, mas a gente também, né? Vamos trazer esse assunto para a roda, né? Eles podem também contribuir, trazer assuntos relevantes para o desenvolvimento de carreira dessas mulheres. E foi aí nesse lugar que começou a ganhar adesão. Então, hoje eu diria, no início, lá em 2021, quando a gente começou a incluir os primeiros homens, a gente tinha 2 ou 3 embaixadores, que a gente chama, né, para ajudar nesse assunto, e eles começaram a fazer propaganda entre os homens. Foi incrível, porque eles começaram a falar, puxa, olha o que essas mulheres estão fazendo. E eles começaram a plantar semente na roda de conversa entre eles, e a gente começou a trazer mais aliados. Então, eu acho que o processo é contínuo, está longe de ser o ideal, né? Eu acho que a gente está cada vez mais trazendo isso para o assunto e tentando deixar talvez elas um pouco mais confortáveis. Hoje é uma opção, as mentees, elas têm a opção de escolher se elas querem ser mentoradas exclusivamente só por mulheres ou por um grupo misto. Então, a gente também endereça aquela questão de algumas mulheres ainda não se sentirem confortáveis com o tema, e outras que, ok, não, eu quero também ter uma perspectiva masculina em relação ao desenvolvimento da minha carreira. Muito legal. Aline, você me fez lembrar, palmas. Tem muitas perguntas de como começar, né? E você agora contando para o Juliano como você começou, por que você começou com as mulheres, me fez lembrar desses movimentos de transformação organizacional que começam do pequeno. A gente começa com aquela imagem de jogar a pedra no lago, né?
Então, nós somos essa semente, ou esse ímã, ou essa luz, né? Aquela história que também é um lema nosso das investigadoras apreciativas, que mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão, né? Então, a gente tem esse propósito de, aonde quer que a gente vai como, né, uma luz, né? A gente acende a nossa luz dentro de nós e vamos procurar quem se sente acendido também, quem já está aceso muitas vezes, que ainda não encontrou um jeito de atuar, ou quem nos chama, né? Se tem um pedido, e basta uma pessoa, né? A hora que você tem duas pessoas, você tem uma dupla revolucionária. E as revoluções são feitas por poucas pessoas, muito decididas, muito imbuídas do propósito. Por quê? Porque essas duas vão contagiar mais 3 ou 4, que depois vão contagiar mais 10, depois mais 30, e depois, né, uma área inteira, um departamento inteiro, uma superintendência, e muitas vezes a empresa como um todo, o país e tudo mais. A história da Ju é muito essa história também, né, Ju? De ter começado num lugar e, de repente, estar expandindo isso para a organização. E eu acho que o exemplo da Aline também traz essa coisa dos outros verem. Em vez da gente ficar convocando as pessoas para fazer algo novo e vai chamar um monte de gente que não quer, a gente convida, né? E começa com quem quer. E aquilo é super legal, porque as pessoas estão super afins de fazer, e começam a ser super criativas e criar um movimento super interessante, que quem está de fora olha e fala, nossa, olha que legal aquilo, eu também quero fazer parte, né? E assim você vai atraindo as pessoas em vez de empurrar. Eu acho que aí tem algumas dicas de como lidar com essa questão também de quem é, digamos, revolucionário, ativista de mudança, né, que é inovador, e também quem é mais conservador, né, quem quer esperar um pouco mais para ver como se vai dar certo ou não. Quer dizer, todas essas forças estão presentes na empresa, nas organizações, e a gente tem que saber lidar com elas de uma forma amorosa e inclusiva para todos, né? Porque essas forças todas são super importantes para a sustentabilidade dos negócios. É perfeita essa sua colocação, Mafê, porque os embaixadores, né, a gente chama que são os aliados, eles é que geram o movimento nas empresas. É por eles que vocês devem começar, né? Por essas pessoas que são apaixonadas pelo tema. Eles vão ajudar vocês a fazerem acontecer. E aí vai gerando movimento, porque daí é isso. Quem vê de fora e que às vezes estava neutro, um pouco resistente, cético, né, no assunto, fala, não, isso aí não vai dar certo. Aí começa a ver um barulho e fala, eu também quero fazer parte disso. É isso mesmo. Não é por acaso que a gente chamou vocês 4 aqui hoje, né? Para que vocês sejam essas vozes do que está dando certo no mundo, e isso, a história, né? A história é muito poderosa, né? Vamos em frente, então, Elô? Vamos em frente. Eu só queria voltar ali, acho que na pergunta da Fernanda, que a gente passou meio rápido, né? A Susan deu uma resposta ali, um convite, ou seja, a gente se coloca à disposição para seguir esse diálogo. É mais em função do tempo mesmo, desse cuidado aqui no coletivo, que a gente tem agora uma proposta de mais uma prática apreciativa todos juntos. Mas de dizer que sim, existem cases de aplicação da investigação apreciativa, tanto no Brasil quanto em outros países, no meio governamental, né? Ou seja, assim, no meio público, tá? Então, de fazer isso com prefeituras, de fazer isso com escolas também, né? Que foi o outro, você pediu 2 públicos, assim, né? E todos, de fato, também são organizações humanas, né? Então, às vezes a gente pensa organização são só empresas, né? Companhias. Mas não, de fato, são todas organizações humanas e a investigação apreciativa está a serviço de todas organizações humanas, tá? Então, existem cases, né, e aí em Brasília, inclusive, né, então de já aplicações em alguns órgãos, né, que foram feitas, se não me engano, no tribunal, negócio de patrimônio da União, TCU. Ah, tá vendo? Eu sou meio assim com as siglas de Brasília, né? Eu confundo tudo, sopa de letrinha. Mas o negócio de patrimônio eu sei que foi feito em um case muito legal. Então, assim, a gente tem, sabe? Não são muitos,
Mas existem, tá? Então, existe sim, mas o passo a passo, que é esse início, que foi o que a Fernanda acabou de reforçar agora com a fala da Aline, é o mesmo. É começar devagar e ir fazendo um movimento que as pessoas vão sentindo atraídas a fazer mais, né? Então, é por aí, tá bom? Bom, pessoal, a gente quer honrar muito assim a presença de todos e como a investigação apreciativa, um dos pressupostos, né, que todas as vozes são ouvidas. Então, mais do que dizer isso para vocês, olha, é importante que todas as vozes sejam ouvidas, a gente quer que realmente todos se sintam ouvidos. E por isso, a gente quer sugerir agora mais uma prática apreciativa. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui novamente, um minutinho, para propor para vocês uma ativação agora apreciativa. Então, a gente já trouxe a presença apreciativa e agora é um convite para a gente ativar. Eu só preciso pôr no modo apresentação antes de partilhar, eu acho que é isso. Acho que foi isso que aconteceu aquela hora, viu, Ju? Eu também, eu tô aqui só no PowerPoint, eu tenho que pôr primeiro a apresentação, agora partilhar. Coisas de Zoom. Essa aqui. Então, a ativação, o convite aqui individualmente, agora, né? Porque a investigação apreciativa também tem esse fluxo, né? Do individual, do pequeno, e que depois vai expandindo para o todo. Então, que individualmente agora, você procure fazer essa autorreflexão, talvez anotar aí em algum papel, né? Um bloco de notas, onde, se você quiser escrever também, mas o convite é para você responder essas 3 perguntas, né? O que eu mais apreciei do encontro de hoje? Né? O que teve valor? O que te tocou? De tudo que você ouviu aqui hoje, desde que você chegou. Né? Então, o que é algo precioso que te fez sentido, né, para você? O que é isso, né, para você? Então, reflete aí né, bem brevemente. E aí, a segunda pergunta é conectando, né? Então, vai respondendo na sequência. Então, pegando isso que você pegou, que teve valor para você, que você apreciou aqui no encontro de hoje, como que eu vou promover uma ação mais apreciativa na minha vida? E aí, seja profissional ou pessoal, né? Qual é a pequena ação ou uma ação que eu possa fazer, sei lá, tipo hoje ou na próxima semana, no sentido de valorizar mais na minha vida aquilo que eu quero ver mais acontecer para mim e no mundo, né? Ou na minha organização. Então, como que vou promover uma ação mais apreciativa na minha vida? Então, pense aí também, brevemente, colocando foco naquilo que você quer ver crescer, né? Que você quer ver acontecer mais. E aí, uma terceira que conecta, então, né? Quando você já respondeu a primeira e a segunda, é qual é a conexão que eu vou cultivar essa semana? Então, o nosso encontro tem a ver com cultivar conexões. Então, qual é a conexão que eu vou cultivar essa semana? Pode ser consigo mesmo, pode ser com alguma pessoa, com algum conteúdo, sabe? Ah, eu vou estudar mais isso, eu vou, né? Ou alguma rede. Então, que conexão que você escolhe que vai cultivar essa semana para apoiar essa ação que vai na direção disso que você está vendo valor que você recebeu aqui hoje, que você está apreciando. Eu vou copiar essas perguntas, vou colocar no chat enquanto vocês vão respondendo. Tá, esqueci de pôr no mudo, lá no mudo. Deixa eu pegar as perguntas e colocar aqui. Carol, eu não entendi sua pergunta. Quando você fala agilidade, você quer falar de startups, empresas que estão usando metodologias ágeis, squads, etc. e tal, é isso? Metodologia ágil, mas não necessariamente startups, né? Pode ser empresas maiores, de fato. Então, enquanto a gente pensa nisso, a gente vai convidar agora, pedir para a Mafê dividir a gente em grupos de 3 ou 4 pessoas,
para que a gente possa compartilhar um pouco sobre essas respostas. E a ideia é, de novo, né, esse convite de uma prática de investigação apreciativa. Então, você já tem as suas respostas para você. E a ideia de ir para o grupo é você investigar com aquela curiosidade, o que será que o colega, o que tocou, o que ele apreciou mais do encontro de hoje? Será que é a mesma coisa que você? Será que é uma coisa diferente, né? O que será? E aí, investigue, entenda por que isso chamou atenção para aquela pessoa, veja qual é a ação que essa pessoa está escolhendo fazer, né? Que conexão ela vai cultivar. E a ideia é que com essa troca apreciativa, a gente possa fortalecer ainda mais a nossa própria ação, quanto vínculos também, né? Porque sempre é uma surpresa o que o Zoom separa para esses pequenos grupos para nós. Então, aproveite para conhecer pessoas, se conectar com pessoas dessa perspectiva apreciativa. E aí o tempo que a gente vai ter nesse grupo é de 12 minutos, tá? Então é realmente um tempo também, assim, de você poder fazer uma fala com intenção, então assim, né, trazer aquilo que você quer trazer, mas não é um tempo super extenso. Então usem ele da melhor forma, que dê tempo de todos poderem falar, contribuir, se sentirem participando, colaborando e sendo ouvidos, tá bom? Tem o Sérgio está com a mão levantada. É alguma pergunta, Sérgio? Não, só um comentário. O meu nome é Sérgio Magalhães, eu sou o Chief Learning Officer do Champlain College Online, onde está o Cooper Writer Center for Appreciative Inquiry. E eu só queria dizer que é maravilhoso ouvir falar em português nesse evento e partilhar isso convosco e agradecer a todos por estar aqui. Eu tenho uma agenda muito complicada, mas pude vir aqui uns minutinhos e queria dizer isso para todos antes de sair outra vez. Obrigado por trazer o português para a AI Jam. Gratidão. Gratidão. Presente Vou fazer uma pela foto presença. com você, Sérgio, enquanto você está aqui. Que bom. Então, vamos para os grupos, então, fazer essa partilha por 12 minutos e a gente volta para fazer o encerramento do encontro com compartilhamento aí de próximos passos, do que a gente tem para também sugerir, oferecer e convidar. É isso aí, gente, já está tudo organizado. Prepare-se para serem abduzidos. Boa. Ele não consegue me levar para a sala. Não consegue me levar para a sala. Que estranho. Ah, mas a minha conexão acho que tá Minha tá boa, boa, hein? assim. Não sei se. Peraí. Aí quando eu vou para outra sala e fecho a minha, aí parece que voltou depois que eu fechei ali. Vou tentar te mandar para uma Eu sala. estava na sala Camila, 5 vamos ver. também. A minha era 7. A sala 7 tem menos pessoas. Andresa também caiu de volta. A Andresa está aí, né? Vamos ver se eu As consigo. mesmas de antes. Acho que é Tem um alguma motivo, hein? coisa. Ó. É para vocês se conhecerem. Vou tentar te mandar para Mas... outra sala. Andresa, deixa eu ver a Paula. A Juliana aí também, Eu né? entrei na 7. Estava na 5. Agora eu estou mandando para outras salas, tá, gente? bom. Para Tranquilo. ver se com outra sala funciona. Obrigada. A 5 não tem ninguém agora. Deixa eu ver se eu... Quem está aqui? Além da Paula. Não me manda. Deixa eu ver, a Andresa vai para 5. Alô? Tem pausa. Lembrando de voltar a gravar. O convite, então, é para que a gente escute duas vozes. Então, quem gostaria de fazer uma partilha, assim, do como você está saindo, o que vocês falaram no grupo, o que fica de inspirador aí para a ação apreciativa? Acho que tá... Estou esperando. Vamos ver. Ah, pronto, então vamos lá. Vamos começar o bendito entre as mulheres, ok. Não por isso. Que bom, Heloísa, Juliana. primeiro assim, é dizer que do grupo, já trazendo do que aconteceu agora ali no trio, mas que reflete o encontro daqui, é o prazer de poder encontrar pessoas que vibram nessa mesma energia apreciativa. Eu comentava no grupo que
Esse foi um dos elementos que eu mais valorizei nesse reencontro, porque eu trabalho com investigação apreciativa desde a época que eu conheci a Heloísa, lá na FIEP, há 300 anos atrás, né, Heloísa? E nesse processo, eu ainda trabalho muito sozinho e, naturalmente, imagino que muitas e muitos aqui, nós trabalhamos isso em organizações nos seus primeiros passos. Então, é comum que nós sejamos ali as sacerdotisas e os sacerdotes de uma lente apreciativa em ambientes onde as pessoas não estão habituadas a trazer isso. Então, um encontro como esse daqui, gente, é para recarregar as nossas próprias baterias de nos prepararmos, inclusive, melhor para retornarmos depois a este campo de semeadura em que a gente está. Teve gente que achou que eu ia falar campo de batalha, né? Não, é o campo de semeadura, de semear isso em alguns espaços que requerem essas folhas verdes que a gente cultiva aqui. Muito obrigado. Ó, Juliano, você já foi eleito o nosso podcaster apreciativo com essa sua voz. Você precisa botar isso em ação, né? Já pensou um podcast Colocar a apreciativo serviço com do o mundo, Juliano né, Mafê? apresentando? Perfeita Gente, a se voz vocês dele. me ajudarem com a parte tecnológica, a voz eu entrego. Olha lá. Sou uma negação com o negócio agora. Para sentar e Arrasou. falar, eu vou. O Juliano é um super querido aí, ativador, né? Realmente muito bom. Que bom te ver, te reencontrar. Quem mais? Mais uma voz? Agora uma voz feminina. Vamos lá. Uma voz que a gente não ouviu ainda. Eu gostaria de trazer, né? Eu acho que o que mais me conectou, o que eu mais apreciei, foi justamente ver a metodologia aplicada num ambiente que tanto precisa, que é o corporativo. Então, ouvir todos esses cases, levando, né, mais colaboração, esse olhar apreciativo para dentro do corporativo, realmente me conecta demais. Eu acho que eu levo isso muito forte. Eu sou muito fã da Susan. A Susan sabe o quanto ela transforma vidas, né? Então, eu estou aqui nesse encontro com algumas voluntárias de um projeto que ela nos ajudou na metodologia apreciativa, da investigação apreciativa. Então, ouvir vocês super inspiradoras, super atuantes, eu acho que conecta e traz esperança para a gente desse olhar cada vez impactando mais vidas e transformando as realidades, né? Então, é só gratidão, adorei o encontro e quero me conectar sempre com essa metodologia, com essas pessoas, como diz o Juliano, né, nessa mesma vibração. Difícil falar depois de uma voz de locutor dessa, né? Mas enfim. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Susan, você sempre impactando nossas vidas de forma incrível. Obrigada, querida, e obrigada a todas que trouxeram essas experiências incríveis aí para nós, viu? Elô, eu vou só dar um Obrigada, minutinho Paula. aqui, uma falinha sobre... Vocês estão falando né, das pessoas que estão nessa vibração. A gente estudou, né, com o Humberto Maturana lá na FIEP, né? Não sei se o Juliano também estava, e a gente aprendeu com ele que a alegria é o estado natural do ser humano. Pensem, a alegria é o estado natural do ser humano. Então, ser humano significa confiar, significa estar alegre. E essa humanidade nossa está sendo desafiada nesse momento. Então, claro que a gente vir aqui e a gente se reconectar e se reenergizar, né, resgatar a esperança, né, Paula? Resgatar essa certeza de que nós, seres humanos, somos alegres, humanos, solidários, generosos. E a hora que a gente voltar para os nossos mundos, a gente conseguir manter essa crença. Quando a gente estiver nos grupos, quando a gente estiver nas empresas, a gente, né, ir com essa certeza que a investigação apreciativa não é algo que a gente vai colocar em cima de alguém. É uma forma de ajudar a gente a resgatar o nosso olhar humano, humanizado, né? Essa coisa que a gente fala humanizar. O que é humanizar? O que é apreciar? É a gente resgatar aquilo que a gente tem de mais profundo, que mais nos torna humanos, né? Que é esse olhar de generosidade, de uma escuta verdadeira para o outro, uma escuta generosa, né? As conversas generativas, as conversas que geram outras conversas. Então, lembrar que esse é o nosso natural,
E é isso aí. Obrigada, Posso, Mafê. É posso sempre bom. também em 30 segundos, prometo? Posso. Não, é que eu só queria fazer um fechamento e passar a palavra para vocês também deixarem Tá ali bom. as mensagens, né? Eu acho que assim, de realmente encaminhar para o fechamento, a nossa proposta é começar no horário, terminar no horário, então eu vou pedir a gentileza de vocês mais 5 minutinhos para a gente fazer esse final mesmo. Então eu vou partilhar aqui esses convites e que depois a gente intenciona em encaminhar pelo e-mail, que é o seguinte, opa! Então, primeiro, a gente comentou aqui dessa rede, né, ibero-americana de praticantes e acadêmicos do paradigma precetivo. Então, é a RIPAPA. Então, existe esse grupo que nasceu no ano de 2020, está funcionando praticamente nos países aqui latino-americanos e com o pessoal da Espanha. Então, eles têm falado tudo em espanhol. E a ideia é realmente, assim, trocar mais práticas e conteúdos em espanhol da investigação apreciativa. E aí, eles falam ibero-americanos, e aí tá eu e a Mafê lá, e eles não têm nada em português. Eu falei, vamos fazer a Ripapa Brasil. Então, é esse o grupo que a Mafê falou no WhatsApp. Então, é um grupo no WhatsApp, a Ripapa Brasil, que está começando para que a gente mantenha esse contato, tá? Enquanto comunidade. E a Ripapa Brasil está conectada com a Ripapa mesmo, né? Que é todo mundo junto, o pessoal que fala espanhol e o pessoal que fala português. Então, eu vou mandar no e-mail. Então, depois, se alguém, enfim, chegou aqui sem ter recebido e-mail, vocês têm que me escrever para que eu possa encaminhar esse convite do grupo do WhatsApp da Ripapa, caso você queira fazer parte. Mas no e-mail, todo mundo que recebeu o e-mail, que mandou e-mail, que fez inscrição, eu vou mandar o link pelo e-mail, tá bom? Depois do nosso encontro aqui, para vocês poderem fazer parte. Outro convite, para quem quiser realmente fazer curso, né, de entender mais, assim, de informação mesmo a respeito da investigação apreciativa, então eu vou estar criando esse novo formato de cursos da investigação apreciativa numa entrega online. Então, eu vou fazer presencialmente online, né? Tem essa questão. Primeiro, são 5 cursos. Então, o primeiro é um de introdução, e ele é necessário para fazer qualquer um dos outros. E aí, os outros você pode escolher. Posso fazer só 1 e o 5, ou só 1 e o 3, aquilo que você tiver interesse, ou não, quero fazer os 5, né? E cada um deles vai ter uma duração aí de 1h30, 2. Então, ele é realmente assim. Eu vou tentar entregar do jeito que eu gosto de receber, que é realmente aquilo que importa, síntese. E aí eu entrego mais materiais de leitura também, assim, junto com cada um dos cursos, né? Então, são focos de aplicação. Então, quem tiver interesse, eu deixei ali tem meu site e depois também o Instagram para poder estar fazendo isso. E eu tinha deixado, né? Não por acaso já estava aqui, a Mafê não sabia, mas eu tinha deixado uma frase do Maturana como uma inspiração final, né, dizendo exatamente isso, que o mundo sempre foi maravilhosamente acolhedor. E se não fosse assim, a história do ser humano não teria acontecido. Então, um ser só sobrevive em um entorno que o receba. Caso contrário, torna-se negativo e agressivo e não resiste. Apesar de vivermos momentos de negação do amor, só sobrevivemos porque essa emoção persiste nos vínculos que definem a vida em sociedade. E é no amor que alcançamos o bem-estar e realizamos a nossa condição humana. Então, como uma inspiração final, quero deixar aqui o agradecimento, né, para esse nosso quarteto, que é isso que a gente tem vivido de realidade e de investigação apreciativa no Brasil e no mundo, de que a gente aprende e sai cada um praticando meio que sozinho, né? Raramente a gente se encontra, e esse quarteto aqui super funcionou, e eu quero então deixar minha profunda assim, gratidão para cada uma que aceitou a gente empreender juntas esse movimento, né, de fazer esse encontro de hoje, ponto, e agora de seguirmos conectados então na Ripapa, quem quiser, tiver vontade. Então, quero agradecer muito a Susan, né, que trouxe 3 cases incríveis, a Mafê, que também tem vários cases dos clientes delas também, que também atua, também trabalha com formação educadora, a Vânia também, que não pôde estar presente, está atuando hoje numa empresa, e
essa generosidade, né, de fazer essas conexões apreciativas, colaborativas a favor da vida. Então, a minha profunda gratidão e reverência a cada uma de vocês. E aqui, bom, tem os materiais, mas era isso. É que eu deixei as apresentações ali. Mas muito obrigada, e eu quero deixar a palavra, então, agora com a Susan, para ela fazer aí o nosso encerramento também. Muito obrigada. Obrigada, Elô. Então, também agradecer muito a esse trio maravilhoso pelo convite, né? Eu que sou aprendiz, eterna aprendiz de investigação apreciativa, o quanto que essa metodologia mudou a minha vida, o ser que eu sou no mundo hoje, o quanto me tornou um ser melhor a serviço do mundo, e que fez nascer o meu propósito, que é co-inspirar legados. Então, o que eu queria dizer assim, tem uma frase que eu amo, que diz assim, que de uma pequena faísca acendeu-se uma fogueira que iluminou o mundo inteiro. E assim que eu enxergo os praticantes de investigação apreciativa, uma faísca que vai acendendo fogueira no coração das pessoas e que vai permitindo que a luz revele o que de fato sempre é. Somos seres de uma grandeza inimaginável, mas é juntos que nós podemos voar, porque nós somos seres de uma asa só. E quando nos abraçamos, o voo acontece. Uma gratidão imensa a essas mulheres, esses seres maravilhosos que aceitaram trazer as suas práticas para contribuir aqui. O meu orgulho imenso de todos os seres que estão aqui hoje, né, apreciando e apreciando-se, e dizer que também a gente vai mandar ali pelos e-mails, a gente abre já em dezembro a inscrição para quem quer vir fazer a formação de mentoria apreciativa. Homens, mulheres, seres que queiram vir experimentar essa metodologia para poder mentorar outros seres. Então, agora em dezembro, a gente abre a próxima turma, vai ter uma turma online e uma turma presencial. E essas mulheres maravilhosas, Elô, Mafê e Vânia, todas estarão, né, aqui nesse processo, né, trazendo as suas práticas, as suas mentorias. Todas elas vão estar em salas de mentoria conosco. Elas não sabiam, eu estou convidando agora, tá? Elas não sabiam disso, estou fazendo isso online. Não tem como dizer não, sinto muito. Então é isso, muito obrigada, muito obrigada. E nos encontramos na Ripapa e todas essas... né? E, Juliano, quero te convidar para fazer um podcast de propósito comigo. Tem que ir, já é. Alguém nos ajuda com a tecnologia, que eu também sou, né? Não sei nada de tecnologia, mas tem tanta gente que sabe, a gente vai se ajudando. Exato. Obrigada, gente, obrigada. Nossa, que momento, que manhã generosa, que coisa mais linda, muito obrigada. Então, vamos ouvir a nossa potência, vamos abrir os microfones, vamos abrir as câmeras, fazer as últimas fotos, né, Elô? Botar uma música aqui para a gente dar uma animada no final. E tinha o convite para o pessoal da AutoKey que está junto, se reunir, mostrar que a gente está junto presencialmente. Quem estiver junto. Eu estou com a Susan aqui. Fazer uma bagunça, vamos lá. Quem está junto é hora de juntar. Eu estou indo aí, então, Beijo, gente. Obrigada. Aninha! Foi lindo, gente. Olha a foto. Cadê a Susan? E na hora marcada dona Alvorada chegou para... Quero ver o time aí da AutoKey reunido também. Cadê time de RH da AutoKey? Mostra as câmeras, vocês aí. Aí, olha lá, ó. Conversou com a... Obrigada, gente. Tchau. Beijo, Susan. Obrigada. Beijo, querida. Até sábado. Que vem outro. Até sábado. Beijo.
Tchau, Bruninha, obrigada. Obrigada. Adorei. Tem uma foto aí? Nas fotos. A tecnologia não deu certo aqui, gente. Não está funcionando. Nós estamos aqui, ó. Aí, Botar aqui pelo junta que nem alto. eu. Aí. Uhul. Mafê, tira uma foto agora para minha galera. Uau! Legal, agora sim. Obrigada, meninas todas. Gratidão, gente. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Valeu. Até a Até que próxima. isso aí Até. uma foto clara, que eu só fiquei no escuro. Nem com